Morre aos 90 anos Fidel Castro. O presidente cubano Fidel Castro assiste a uma reunião em frente ao escritório. Ele morreu às 22 horas e 29 minutos desta sexta-feira em Havana, em Cuba. Fidel Castro, que não era visto em público desde o último dia 15, foi quando ele recebeu o presidente do Vietnã. Fidel Castro tinha 90 anos e a morte foi confirmada pelo irmão dele, Raul Castro. A gente vê imagens agora ao vivo. Aliás, imagens que a gente mostra agora no SBT Notícias e confirma essa informação que foi dada há pouco pela TV estatal de Cuba, confirmando a morte do líder. Imagens agora aí de Fidel Castro, das viagens desse líder cubano, e a morte foi confirmada agora pela CNN e também pela TV estatal cubana. Portanto, morre aos 90 anos o ex-líder cubano Fidel Castro. Repito, a morte dele foi confirmada pelo irmão Raul Castro, que é o atual presidente de Cuba. A morte foi confirmada às 22 horas e 29 minutos pelo horário local de Cuba. Portanto, a CNN confirma, e a gente aqui também confirma para vocês e noticia a morte deste líder cubano Fidel Castro, que tinha 90 anos de idade, ele que já estava fora do poder já há um tempo. Quem sucedeu ao poder foi o irmão dele, Raul Castro, que confirmou a morte do irmão aos 90 anos, repito, que foi dada às 22 horas e 29 minutos, e como era o desejo de Fidel Castro, o corpo dele será cremado. As informações com relação a velório, toda aquela cerimônia, você vai ver ainda nesta edição aqui do SBT Notícias. Portanto, confirmo e afirmo para vocês, morreu então nesta noite de sexta-feira em Cuba, em Havana, o ex-líder cubano Fidel Castro. Ele tinha 90 anos e, segundo agências de notícia, a morte do líder cubano foi confirmada por Raul Castro, que é o irmão dele, como eu disse agora, presidente da ilha cubana. Castro morreu às 22 horas e 29 minutos e o corpo do ex-presidente de Cuba será cremado, atendendo aos pedidos dele, como informou o irmão Raul na TV estatal. Informações sobre o funeral serão divulgadas em breve aqui no SBT Notícias. Aí informações as imagens, aliás, de Fidel Castro, ele que foi presidente por muito tempo da ilha cubana, morre aos 90 anos nesta sexta-feira. Agora são 3 horas e 58 minutos. Mais informações sobre a morte de Fidel Castro ainda aqui nesta... 4 horas, 3 minutos pelo horário de Brasília, voltamos a falar da morte de Fidel Castro. O ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, morreu na noite desta sexta-feira aos 90 anos, na capital Havana, segundo a TV estatal cubana. A morte do líder cubano também foi informada pela rede de televisão norte-americana CNN. A morte dele também foi confirmada por Raul Castro, irmão de Fidel e presidente da ilha cubana. Castro morreu às 22 horas e 29 minutos, horário de Cuba. Informação que já foi confirmada e já foi noticiada pela rede norte-americana CNN. E também informação que veio do irmão dele, do Raul Castro. Fidel, que, repito, já estava com a saúde bastante debilitada há algum tempo, mas mesmo assim ainda recebia pessoas, recebia líderes mundiais em sua casa. Está aí ele fazendo um pronunciamento, imagens do Fidel Castro, ele que foi um líder muito importante para a ilha cubana, para Havana, enfim, um líder bastante expressivo, não só para a ilha, mas também para o mundo inteiro. Portanto, a gente confirma aqui a morte deste líder, Fidel Castro, que morreu ontem à noite, na noite desta sexta-feira, às 22 horas e 29 minutos. O corpo dele será cremado, como foi o pedido feito por ele. E agora a informação de todo o funeral, de como vai ser
Essas informações serão divulgadas ainda neste sábado, né, pela TV estatal, enfim, pela família. O ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, morreu na noite desta sexta-feira, aos 90 anos, na capital Havana. A morte do líder cubano também foi informada pela rede de televisão norte-americana CNN. A morte dele também foi confirmada por Raul Castro, irmão de Fidel e presidente da ilha cubana. Castro morreu aos 90 anos e a morte foi confirmada às 22 horas e 29 minutos. E o corpo do ex-presidente de Cuba será cremado, atendendo a seus pedidos, informou o irmão dele, Raul Castro. Informações sobre o funeral serão divulgadas em breve pela família ou por parentes, amigos. A última vez que Fidel foi visto publicamente foi em 15 de novembro, quando recebeu o presidente do Vietnã. Símbolo da Revolução Cubana, em 1959, ele permaneceu 49 anos no poder, antes de renunciar em nome de seu irmão, Raul Castro, em 19 de fevereiro de 2008. Embora não estivesse mais na presidência do Estado cubano, Fidel permaneceu como o grande líder da ilha. Sua morte marca o fim de uma era de discursos longos, frases emblemáticas e confrontos com os Estados Unidos, que levaram a um embargo indicado por Fidel como principal e determinante para o empobrecimento da população cubana. O líder político cubano nasceu em 1927. Era filho de um fazendeiro rico e se formou em Direito, onde passou a depender, na verdade, de graças de camponeses, na verdade, operários e prisioneiros políticos. E se destacou principalmente em manifestações contra o ditador Fulgêncio Batista, que ficou, na verdade, no poder de 1952 a 1959, com o apoio dos americanos. Em 1953, depois de liderar uma tentativa de golpe, foi condenado a 15 anos de prisão. Em seguida, no ano de 1955, Fidel foi anistiado e se mudou para o México. Lá começou a chefiar um grupo que incluiu Ernesto Che Guevara. Eles viajaram para Cuba de balsa em 1956 para lutar contra o exército de Batista. Após 3 anos de guerrilha, ele toma o poder em janeiro de 1959. Desde então, ele governava o país. Organiza uma reforma agrária e ele organiza essa reforma com empresas nacionais e estrangeiras, enfim. E isso tudo se dá ao começo do socialismo, afastando os Estados Unidos com um decreto de bloqueio comercial ao território em 1960. Neste ano, Cuba passa a defender economicamente a União, passa a depender, na verdade, economicamente da União Soviética. Saúde e educação são prioridades do governo de Fidel, mas não há liberdade política nem de imprensa. Com o colapso da União Soviética, que suspende a ajuda no início dos anos 1990, Fidel, então, começa a reforma econômica e a economia acaba entrando em crise. Está aí imagens de todo esse processo, de toda essa vida política de Fidel Castro, ele que governou a ilha de Cuba por 49 anos, ele bem mocinho, bem novinho ainda, bem no começo de sua vida pública. Ele, como eu disse, era filho de fazendeiro, ou seja, era filho de fazendeiro, tinha dinheiro e acabou entrando para a vida política ainda novo. Permaneceu no poder durante 49 anos, depois renunciou em nome do irmão Raul Castro, que governa a ilha de Cuba no momento. A morte dele foi confirmada ontem à noite, na noite desta sexta-feira. A morte foi às 22 horas e 29 minutos.